Oi, oi, eu sou a Luana e esse é o Universo da Lua. Oi, oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vim fazer uma brincadeira com a tag do último vídeo, do vídeo que saiu na quarta-feira, que é a book tag dos sentimentos, só que eu reaproveitei a book tag para fazer agora com filmes, então ficaria movie tag dos sentimentos, porque eu vou falar dos filmes que retratam cada um desses sentimentos aqui pra mim. Vou confessar pra vocês que foi um pouquinho difícil, foi mais difícil do que eu esperava, porque eu já assisti, né, muitos filmes, então eu tenho aí uma vasta história com filmes, só que ao mesmo tempo foi difícil para selecionar filmes específicos para cada um daqueles temas. Mas tentei fazer e vou compartilhar com vocês aí os filmes que eu me lembrei que se encaixam em cada uma dessas situações. Então, para ficar um pouquinho diferente, né, do que da tag anterior, eu resolvi fazer inverso. Então, eu vou fazer do nono tema para o primeiro tema. Então, o nono tema era surpresa, um personagem que você não deu nada por ele e ele te surpreendeu. No caso, né, falando dos livros, eu comentei lá o personagem, só que agora eu vou falar sobre personagem de filmes, tá? Então eu escolhi um personagem que se tornou um queridinho e é um queridinho do público que assiste, mas tem outros também, tá, gente? Mas a minha cabecinha aqui, né, na hora de fazer a tag, lembrou dele, então eu falei assim, vou colocar ele porque foi o que eu lembrei no momento. No caso, eu escolhi o Han, né, da franquia de Velozes e Furiosos, porque no início ele aparece, né, claro que quem assistiu Desafio em Tóquio, né, já conheceu ele há mais tempo, já tinha uma visão, né, do Han um pouco diferente do que é apresentado nos filmes. Mas eu tentei assistir os filmes numa ordem que seria a ordem de acontecimentos, não a ordem de lançamento, mas a ordem cronológica mesmo, quando eu resolvi assistir a franquia de Velozes e Furiosos. Então, o Han, como ele aparece, né, ele aparece pouco nos filmes da franquia no começo. Então eu não dava muito por ele, era um personagem que apareceu ali e ok, né, se tornou próximo dos outros personagens, mas era um personagem ok. Mas aos poucos, né, quando a gente vai vendo ele em cena, mesmo, né, no Desafio em Tóquio, no começo você vê ele ali, ok, mas quando chega lá no final do filme, você já tem uma outra imagem do Han. Você acha que ele vai ser só um personagem ali secundário, sem muita importância, mas você acaba se surpreendendo e ele acaba sendo mais protagonista até do que o personagem principal do filme Desafio em Tóquio, né? Inclusive é um filme que eu só assisto porque tem o Han. Só assisto esse filme porque tem o Han lá e faz, né? E o Han acabou se tornando membro aí da equipe do Toretto, né, então faz parte da família, então eu acabo assistindo o filme só por isso, porque eu não gosto muito desse filme, do Desafio em Tóquio, eu acho um personagem principal muito chato, nossa, chatérrimo, muito chato. Então eu só assisto esse filme quando eu vou fazer, né, a minha maratona de Velozes e Furiosos, porque realmente se encaixa ali com a história do Han. Então seria esse o personagem que eu pensei no momento, né, de responder a tag, me veio à memória o Han da franquia Velozes e Furiosos. Seguindo aqui então para nossa lista, continuando, né, do último tema para o primeiro, então agora a gente está no que seria o oitavo tema, né, que é o desespero. Um filme ou uma cena de filme que tem uma boa adrenalina. Então eu troquei, né, livro por filme. Eu coloquei aqui Onde Está a Segunda? Mas são vários filmes que eu já assisti, tá, gente, que tem boa adrenalina. Eu assisto também bastante filmes, né, com temáticas de suspense, de ação, de terror. Então, muitos filmes que eu poderia ter colocado aqui, mas na hora que eu fui responder a tag, eu pensei nesse livro até para não ficar muito repetitiva, sempre falando dos mesmos filmes, dos mesmos livros. Então, respondendo essa tag, eu tentei um pouco variar.
Então, para responder essa pergunta, né, sobre um filme que tem uma boa adrenalina, seria Onde Está a Segunda, que é um filme que eu achei bastante interessante, tem uma temática bastante interessante, me pegou mesmo, né, por ser uma temática meio futurística, né, meio distópica, pela questão de você ter ali, né, esse envolvimento com tecnologia genética e fora, né, toda aquela adrenalina que elas estão constantemente enfrentando, né, as personagens ali. Então é um filme, né, que causa essa sensação de adrenalina, que você assiste e você fica quase que constantemente ali com essa sensação de adrenalina e de que a pessoa não vai conseguir, né, escapar, enfim. Mas existem muitos outros filmes que eu poderia citar aqui, mas no caso eu escolhi Onde Está a Segunda. O próximo tema é nojo, um filme que você assistiu e gostou, mas hoje você não assistiria. Bom, eu não diria que é um filme assim que me causou, né, tanta repulsa, mas quando eu pensei nesse tema, né, por ser um filme que eu assisti, que gostei, mas hoje eu não gostaria, eu pensei na questão do meu nível de maturidade quando eu assisti com o nível de maturidade agora, né? Então, se eu fosse assistir, eu não iria gostar tanto, que foi uma adaptação de Romeu e Julieta, que foi lançado em 2013. Na época eu gostei, né, porque eu gosto de Romeu e Julieta, gosto da história, só que hoje, se eu fosse assistir, eu acho que eu não gostaria tanto, porque já não seria... um filme, né, mais adolescente, com personagens mais adolescentes, então eu acho que eu já não conseguiria assistir com os mesmos olhos. Então eu já começaria a não gostar tanto, assim, do filme, né? Não foi, assim, também um filme incrível que eu amei, porque eu acho difícil a gente gostar muito de uma coisa, né, na adolescência ou no passado e depois desgostar dessa coisa a ponto de você sentir nojo. Acho muito difícil. Mas, né, seria então aí uma possibilidade de resposta para essa tag, né, para esse tema da tag, que seria um filme que eu assisti no passado e gostei, mas que se eu fosse assistir hoje já não gostaria tanto, então seria essa adaptação de Romeu e Julieta de 2013. Bom, o próximo tema da tag é amor. O casal de um filme que você mais se identificou. Se eu fosse, né, comentar novamente aqui Bella e Edward, ficaria muito repetitivo, né? Porque nós temos as adaptações de Crepúsculo, então eu poderia ser repetitiva e dizer que são os dois. Mas como eu tenho outros personagens com os quais eu me identifico, eu resolvi citar o segundo casal com o qual eu mais me identifico, que também é uma adaptação, mas a gente vai, né, colocar aqui, no caso, é a Elizabeth e o Darcy, de Orgulho e Preconceito. Então, eu poderia, né, ter mencionado os dois com relação aos livros, porque é uma adaptação também, mas como eu já tinha comentado do Edward e da Bella, falando dos livros, porque, né, realmente são, o segundo casal que eu mais gosto é a Elizabeth e o Darcy, de Orgulho e Preconceito, e como nós temos o filme também, numa adaptação desse livro, nada melhor do que citar o meu segundo casal favorito aqui na tela. Bom, agora nós já estamos aqui no que seria o nosso quinto tema, né, que é raiva. Um filme de tema tão denso que fez você desistir de ter continuado a história. Não é que eu não tenha gostado do filme, tá? Eu já vou deixar isso claro antecipadamente. Só que, assim, eu me arrependi de ter assistido até o fim porque eu esperava algo um pouco diferente. Não é que o filme seja muito ruim, mas eu esperava algo diferente do final. Talvez eu não tenha realmente entendido. É um filme bastante complexo, que eu acho que a pessoa tem que entender um pouco mais, né? O universo e de onde vem essa personagem. Eu simplesmente achei esse filme e assisti. Eu não sabia nada com relação à personagem principal, não sabia de onde que ela vinha. Na verdade, eu ainda sei pouco sobre isso. Não me lembro, me parece que ela faz parte de uma franquia de jogos. Eu não tenho muita certeza, porque faz um bom tempo que eu assisti esse filme e eu só fui pesquisar depois que eu concluí, né, que eu assisti o filme, que é Sucker Punch,
Mundo Surreal. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas eu acredito que seja isso, Sucker Punch. Então é um filme, né, que aborda ali o mundo dos sonhos, uma coisa meio voltada para sonhos, ilusões, e aí você não sabe se é realidade, se é ilusão, tem umas coisas muito assim aleatórias acontecendo, umas coisas sinistras acontecendo ali. Então seria esse filme que eu colocaria nessa temática, né, de ser bastante denso e de eu ter entre aspas, me arrependido de assistir até o fim, porque não ficou muito claro pra mim, eu não consegui entender muito quando eu assisti, até porque eu não sabia de onde vinha a história, eu não sabia qual era o contexto da história, eu simplesmente caí de paraquedas e assisti. Então seria esse o filme que eu colocaria nesse tema aqui da tag. Agora nós chegamos no quarto tema, que é compaixão. Um personagem que você sofreu junto com ele durante a história. Então aqui também eu poderia citar vários personagens, muitas histórias que eu gosto, muitos filmes que me emocionaram muito, mas eu escolhi Mãe, né, a personagem do filme Mãe, que é interpretada pela Jennifer Lawrence. É um filme que ele vai abordar uma temática, né, sobre a feminilidade, sobre a mulher, né, sobre tem até não sei muito bem sobre, não me aprofundei muito, né, sobre o tema do filme, mas me parece que ele faz uma crítica também à religião, né, sobre como poderia ser, né, a relação entre a religião e a natureza, tem uma abordagem ali meio religiosa no filme, que você consegue sentir isso enquanto você está assistindo o filme, mas a personagem da Jennifer é a personagem que realmente vai sentir, né, ela vai o cartaz do filme é ela tirando o coração, né, um símbolo maior da história. Então ela causa esse sentimento de compaixão em quem está assistindo, né? Principalmente por ela representar o feminino, por ela representar a natureza, por ela representar a mulher. Nós, né, mulheres assistindo, sentimos, nos identificamos com ela em alguns aspectos. Então a história gira em torno de um casal que vai morar num lugar afastado, ele mais velho, ela mais nova, ele fica focado no trabalho, deixa ela meio de lado, ela tá ali, né, pronta para cuidar da casa, para restaurar a casa, que é uma casa antiga. Você sente, né, esse desejo, né, de ser mãe, de poder criar, de poder trazer, né, vida para casa e para o relacionamento deles. Então é uma personagem que eu achei bastante profunda e que causa essa sensação de compaixão. A gente se sente ligado a ela e sente compaixão por ela, pelas coisas que ela vai sofrendo durante a história, tudo que ela vai viver, né, ali durante a história, como ela vai ser destratada, como ela vai ser humilhada e como ela vai se sentindo. Você consegue sentir, né, se você consegue ter uma ideia de como ela está se sentindo enquanto você está assistindo o filme. Então, por isso, eu incluí ela aqui como uma das personagens, né, um dos filmes que representem esse sentimento de compaixão. O terceiro tema é humor. Um filme em que deixou você em gargalhadas. Eu não poderia citar outro filme que não O Elo Perdido. O Elo Perdido, pra mim, é o filme de humor que mais me faz dar gargalhada, não importa quantas vezes eu assisto esse filme, eu sempre vou dar gargalhada, eu sempre vou rir e vou me entreter muito com a temática do filme, que é totalmente fora da casinha e é muito divertido, é muito engraçado, né? Essa questão de eles abordarem, né, esse tema que é muito explorado, né, pela ficção científica, só que carregado de humor, carregado de ironia, né? Tem aquele humor ácido em alguns momentos, mas é muito divertido, é muito engraçado e eu sempre dou muita gargalhada quando eu assisto esse filme. Então eu sempre penso nele quando eu falo de humor e de filme. Esse seria o filme que eu escolheria sempre para representar o filme que mais me faz dar gargalhada. Estamos quase acabando agora, indo para o segundo tema, que é
Frustração, um filme que você criou expectativa e não foram correspondidas. Eu diria que foi Por Lugares Incríveis, que é um dos filmes mais recentes que eu assisti, que me causou essa sensação. Eu achei a história um pouco maçante, não senti tanta aproximação assim dos personagens falando do filme, tá? Porque eu não cheguei a ler o livro. Eu resolvi assistir o filme antes de ler o livro, porque eu falei assim, não é um livro com um tema que me interesse assim tanto para fazer a leitura, porque não gosto muito de ler, né, livros com essa temática, por ser, né, eu ser um pouco sensível a esses temas, então eu evito fazer a leitura desses livros, porque eu já vou provavelmente assistir algum filme que aborde isso, e aí foi o caso, né, de assistir Por Lugares Incríveis, porque eu falei assim, não vai ser um livro que eu vou ler, não é um livro que eu vou dedicar um tempo para fazer a leitura, por ser uma temática que mexe um pouco comigo, então eu prefiro assistir o filme, que no filme eles vão, né, fazer uma adaptação, vai ser mais breve a história, vai ter o início, meio e fim ali de uma forma mais breve para eu encerrar esse sofrimento, entre aspas, né. E eu tinha bastante expectativa com relação a esse filme, por mais que, né, não fosse um tema assim que me deixasse com boas expectativas, mas eu tinha uma expectativa com relação a esse filme, porque eu vi muitas pessoas comentarem muito bem, né, sobre o livro, e então eu acreditava que poderia sair algo de bom do filme. Com relação a essa temática, achei que seria abordado de uma forma melhor. Então eu não gostei tanto assim da história, eu tinha uma certa expectativa, né, com relação a esse filme, mas eu acabei não me aproximando tanto dos personagens. Achei que foi, talvez por ser também, né, ainda adolescentes, aquela coisa de temática adolescente, e eu achei que no filme foi abordado de uma forma meio superficial, romantizaram um pouco também, não sei, sabe, a temática. Então foi um filme que me causou essa sensação assim de, poxa, mas é isso aqui mesmo? É só isso? Então, por não ser um livro, né, que eu leria, eu optei por assistir o filme e acabei também aí me decepcionando um pouco com a escolha, né, que eles fizeram. É claro que aborda, né, uma temática muito séria, muito problemática, e acho que faltou um pouco mais de profundidade para falar do filme, talvez por uma escolha mesmo, né, dos diretores, para não ficar algo muito invasivo, se tornar algo perigoso, né, como foi o caso lá dos 13 Porquês, né. Talvez, né, tenha sido uma escolha dos produtores fazer dessa forma, não sei, porque eu não conheço o livro, então não sei fazer uma comparação. Mas foi então o filme que eu colocaria, né, dos últimos filmes que eu assisti, foi o filme que me causou esse sentimento aí de decepção. E por último é o tema tristeza, um filme que você assistiu e fez você chorar. Então aqui também, novamente, eu poderia citar vários filmes que me fizeram chorar. Com livros eu não choro tanto, tá? Eu não fico, não, são poucos livros que me fizeram chorar até hoje, mas com filmes, por outro lado, já chorei muito, muitos filmes me fizeram chorar. Só que eu escolhi, né, dos mais recentes, assim, que me mexeu mais comigo, que me fez chorar mais, foi o Okja, né, que é um filme americano-coreano, que vai abordar ali sobre a história, né, de uma porquinha geneticamente modificada, uma menininha, né, coreana, que protege essa porquinha. E tem toda, né, aborda esse tema, né, sobre o consumismo, sobre como as pessoas, né, acabam não se dando conta, né, de como os animais são maltratados, os animais, né, que chegam pra gente se alimentar, né, a carne é um produto muitas vezes de maltratos, né, de crueldade. E o filme aborda esse tema e, né, a gente termina o filme assim, vou virar vegetariana, não quero, vou virar vegana, não quero comer mais carne, eu não quero mais.
Claro que é uma decisão muito difícil, é algo muito difícil de fazer pra gente, né, que vive numa sociedade que está acostumada a comer, né, carne, se alimentar de carne. É uma decisão difícil que as pessoas, né, claro que algumas pessoas conseguem tomar essa decisão de forma mais fácil, conseguem fazer essa troca de forma mais fácil, mas que não deixa de ser também algo difícil, complicado de se realizar numa sociedade como a nossa, por exemplo, mas não impossível, né? A gente percebe cada vez mais essa preocupação das pessoas em deixarem de comer carne, e exatamente por se darem conta de como isso acontece, né? De como é cruel e esse processo e tudo mais. Mas, voltando a falar do filme, né, porque a discussão aqui é o filme, não tanto essa temática, mas é o filme mais recente que eu assisti, que me fez chorar bastante e me incomodou bastante, ficou aquela sensação, assim, muito, né, dolorosa no peito, que você fica assim, você termina o filme e você fica ainda, caramba, meu Deus, que triste, e você fica mesmo abalado. Então, foi esse filme que eu escolhi para esse tema. Então é isso, pessoal, foram esses os 9 filmes que eu escolhi para responder a tag, né, fazendo aí uma modificaçãozinha na tag que surgiu lá da Ju Santana, reaproveitando então os temas abordados pela tag, só que ao invés de falar de livro, tô falando de filme agora. Espero que vocês tenham gostado e novamente peço para vocês também comentarem aí embaixo, né, as respostas de vocês com relação aos filmes. Vou deixar as perguntas aí, os temas também no box de descrição para que vocês possam responder e deixar aí nos comentários para que eu possa conhecer também outros filmes, né, e entender um pouquinho também sobre o que vocês gostam. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever se você não é inscrito e de ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo do canal, tá? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!